Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre o café. Afinal de contas, café faz bem para a saúde ou faz mal para a saúde? De forma geral, a maior parte das substâncias, quando faz bem para a saúde, faz bem para todos, em maior ou menor grau. Quando uma substância faz mal à saúde, ela faz mal à saúde de todas as pessoas, em maior ou menor grau. Mas o café, especificamente a cafeína, tem uma particularidade bastante interessante. Para algumas pessoas, o café funciona como se fosse um remédio. Ele melhora a saúde como um todo e previne vários tipos de doenças. Entretanto, para outras pessoas, o café é como se fosse um veneno. Ele faz mal para a saúde e predispõe a desenvolver vários tipos de doenças. No vídeo de hoje, a gente vai entender então por que isso acontece, quais são as pessoas para as quais o café vai melhorar a saúde, quais são as pessoas para as quais o café vai piorar a saúde e que doses são as recomendadas para otimizar a saúde para aquelas pessoas em que o café faz bem. Bem, então para começar, como que a cafeína funciona no nosso organismo? De forma geral, o que nós observamos? É que a cafeína ela é uma molécula muito semelhante à adenosina, que é uma molécula que nós temos no nosso cérebro que gera um efeito inibitório. O que acontece? Muito embora a cafeína seja estruturalmente semelhante à adenosina, ela tem um efeito contrário. Ela gera uma estimulação cerebral, gerando dois efeitos, tanto uma melhora cognitiva e intelectual, a melhora de função cerebral, quanto uma melhora no vigor físico. Todas as pessoas que fazem uso de cafeína vão observar esse efeito positivo. Só que o que nós observamos? Algumas pessoas no longo prazo, para além do efeito positivo agudo, vão ter um aumento de saúde de forma geral, vão ter redução de risco de vários tipos de doenças. Outras pessoas, entretanto, embora tenha esse efeito benéfico agudo, no longo prazo vão ter uma piora na saúde de forma geral. Isto ocorre decorrente de um gene, que é o CYP1A. O que nós observamos? É que tem algumas pessoas que têm o alelo 1A, que são os metabolizadores rápidos de cafeína. Essas pessoas, fazendo uso da cafeína no longo prazo, elas vão ter redução do risco de Alzheimer, de doença de Parkinson, de infarto do miocárdio, de AVC e mesmo de câncer, inclusive câncer de mama, já bem descrito. Outras pessoas, aquelas que têm o alelo 1F, que são os metabolizadores lentos, embora elas tenham uma melhora aguda, uma melhora imediata da função cerebral e do vigor físico quando usam a cafeína, no longo prazo elas vão ter um efeito contrário. Elas vão ter um aumento do risco de infarto, de AVC, de Alzheimer, doença de Parkinson e mesmo de alguns tipos de câncer. Por isso é de extrema importância a pessoa identificar e saber qual que é o seu tipo, né? Se para ela o café é benéfico ou se ele é maléfico. E como que a pessoa vai saber se o café faz bem para a saúde dela ou se faz mal? Basicamente, o que nós temos? Existe teste genético, mas óbvio que isso é algo que não é viável para a maior parte das pessoas, então não vamos nem trabalhar com essa possibilidade. O que nós vamos avaliar o quê? São alguns sintomas que a pessoa tem quando ela faz o uso imediato da cafeína. Então, basicamente, são 4 sintomas que a pessoa tem que avaliar. O primeiro deles é pressão arterial. Como é que a gente faz o teste? Pessoa em repouso, mede a pressão arterial, depois toma uma dose de cafeína, depois de 1 hora e meia aproximadamente, mede a pressão. Se a pressão arterial se mantiver a mesma, significa que o café faz bem para a saúde dela. Se a pressão arterial da pessoa subir depois de 1 hora e meia que ela fez uso da cafeína, isso é um indicativo de que o café não faz bem para ela. Segundo sintoma que a gente vê é a ansiedade. Uma das principais causas de ansiedade, inclusive de síndrome do pânico aqui no Brasil, é o uso de cafeína. Se a pessoa toma café e tem problema de ansiedade ou síndrome do pânico, isso é um indicativo de que o café não faz bem para ela. Se a pessoa toma café e não tem mudança nenhuma no seu grau de ansiedade, isso é um indicativo de que ela faz bem.
O terceiro sintoma que a gente avalia é insônia. Se a pessoa faz uso de cafeína e apresenta dificuldade para dormir, isso é um sinal de que a cafeína não faz bem. Tem pessoas que a gente observa que é interessante. A pessoa mesmo tomando café à noite, não perturba em nenhum grau o sono. Se isso acontece, então significa que é um indicativo de que o café otimiza, faz bem para a saúde. E o quarto sintoma é o efeito laxante. Se a pessoa toma café e tem um efeito laxante, isso significa que o café faz bem para a saúde. Se a pessoa toma o café e não gera nenhum efeito intestinal, isso é um indicativo de que o café não faz bem para a saúde da pessoa como um todo. Então, a partir desses 4 sinais, a gente consegue ter um norteamento se o café está sendo benéfico ou maléfico para a saúde da pessoa no longo prazo. E qual que seria então a quantidade de cafeína que uma pessoa que tem o alelo 1A, ou seja, aquelas pessoas em que o café, a cafeína otimiza a saúde, deve ingerir por dia para ter essa melhora de performance? Bom, o recomendado seria que a pessoa ingira de 5 a 6 miligramas por quilo por dia, atingindo um máximo de 400 miligramas. E, em termos práticos, o que isso seria em relação a café, que é a forma principal de cafeína que as pessoas ingerem? Se tu for pegar café passado ou café expresso, de uma torra média, em média uma xícara vai ter em torno de 100 miligramas, variando um pouco mais ou um pouco menos. Mas é nessa faixa. Então, nesses casos, se a pessoa ingerir de 3 a 4 xícaras por dia, ela já vai ter essa melhora da saúde como um todo. Para aquelas pessoas que têm o alelo 1F, que são os metabolizadores lentos de cafeína, às vezes, mesmo quantidades pequenas, uma xícara por dia, já vão gerar problemas de saúde no longo prazo. Particularmente para aquelas pessoas que manifestam sintomas de sensibilidade à cafeína. São pessoas que, mesmo com quantidade baixas, ficam muito ansiosas ou muito irritadas, ou que precocemente começam a apresentar quadros de enxaqueca, mesmo com doses baixas de cafeína. Essas pessoas, então, o recomendado seria que não fizesse uso do café. Bom, no vídeo de hoje que eu tinha para falar sobre isso, se tiver alguma dúvida em relação ao tema, peço que deixe aqui embaixo nos comentários, ou mesmo se tiver outras sugestões de temas, também deixa aqui embaixo. Por hoje era isso.